Olá, um bom dia, a paz do Senhor para todos. Nessa manhã eu vou ler mais um texto e dessa feita vou ler o livro de João, no capítulo 11, o versículo 39, que fala da ressurreição de Lázaro, mas eu não vou me deter nesse ponto. Vou ler apenas o capítulo 11, o versículo 39, que diz assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já há de 4 dias. O versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Irmãos, nesse contexto é muito interessante. Jesus está em missão. E de repente, Lázaro adoece. E as suas irmãs mandaram um recado para Jesus dizendo que o seu amigo está doente. E Jesus continua a sua missão, não deu ouvido àquela mensagem e continuou. Mas Jesus sabia o que fazer. Jesus era a vida, a ressurreição e a vida. E Jesus deixa quase 4 dias, porque até 3 dias havia um mito que a pessoa podia sobreviver. Quando estava completando 4 dias, Jesus volta. Jesus chegando próximo ali, viu todo mundo chorando e disse que Jesus também chorou. Como homem Jesus se emocionou e chorou. Pediu para que levasse até o sepulcro. E chegando lá, Jesus diz, tirai a pedra. Algumas pessoas dizem, Marta, não, Jesus não falou com Marta. Jesus diz, tirai a pedra. Marta toma a palavra e diz, Senhor, já cheira mal, porque já há de 4 dias. E Jesus disse, eu não já tenho dito, se crer verás a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Vamos entender um pouco, eu quero falar de 2 pontos. Um é, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não está se referindo apenas à morte física, que ele podia ressuscitar, como ressuscitou a Lázaro, porque Jesus está se referindo aqui mais à morte espiritual. Porque uma pessoa fisicamente morrendo, não existe mais salvação para ela. A salvação só existe enquanto ela vive. Ela pode ouvir a voz de Deus tranquilamente depois de morto, mas não surtirá efeito para a salvação. A única maneira de ouvir a voz de Deus e surtir efeito é quando você está morto espiritualmente. Não importa o que o homem tenha cometido, não importa que ele viva à margem da sociedade, viva nos túmulos dos cemitérios, não importa se ele vive nas marquises dos grandes prédios, se ele vive refugiado das matas, não importa nada disso. Não importa se ele está preso, não importa. Importa que se ele der ouvido à palavra de Deus, se ele se entregar para Jesus Cristo, não importa qual seja o delito que ele tenha cometido, ele será salvo por Jesus. Aquele que está morto, quando ouve a voz de Deus, ele revive. É como a chuva no sertão. Tem uma planta no sertão que é conhecida como unha de sapo, que dá nas margens daqueles córregos, naquelas serras. Você, durante o período da seca, você não consegue enxergar aquela planta. Mas se der uma chuva à noite e você passar no outro dia, ela está bem verde, chamando a atenção. Então, assim é o Espírito Santo de Deus quando entra na vida da pessoa. Há uma transformação nítida e patente. Porque aqueles que se encontram com Jesus, de maneira nenhuma, serão mais as mesmas pessoas. Aquele mesmo Pedro afoito, né, que caminhava com Jesus, depois que ele tem realmente um encontro com Jesus Cristo, a coragem dele agora, ele manda, quando aquele barulho lá fora, ele manda, abre essas portas.
Aquele Pedro que andava fugitivo agora não tinha mais medo da morte. Porque quem se encontra com Jesus não é mais a mesma pessoa. Então Jesus está dizendo que aquele que crê nele, que ainda que esteja morto, viverá. Quantas vezes nós vimos pessoas que viviam à margem da sociedade? Ninguém dava nada por elas. Achava-se um caso perdido. Para esse não tem mais jeito, para essa não tem mais jeito. E de repente você encontra ela. Jesus dá um banho nela com seu Espírito Santo, cobre ela com o teu sangue. Pega ela lá da lama da sarjeta e coloca no topo, para que todos saibam que ele é Deus. Esse é um ponto. Ainda que esteja morto, viverá. O outro ponto é porque Jesus disse, tirai a pedra. Eu já dei um certo estudo uma vez falando sobre isso. Que Deus não faz o que o homem pode fazer. Aquelas pessoas que estavam ali não podiam fazer nada com Lázaro após quatro dias de morto. Mas podiam tirar aquela pedra que estava ali. Todo grande milagre de Deus tem a participação humana. Pode ter sido em toda a história da Bíblia, tem a participação humana no milagre de Deus na vida do indivíduo. Porque Deus só faz o que o homem não pode fazer. Quer ver um exemplo? Quando Pedro estava preso na prisão, que para ele era uma prisão, preso e guardado, muito bem guardado, por 16 soldados, dividido em grupo de 4, separado, para que não houvesse corrupção, com dia e hora para ser apresentado, sai para ser morto. E que o anjo vai, a Bíblia diz que Pedro estava acorrentado a um de soldado, as correntes caem das mãos, o soldado não percebe, os portões de ferro se abrem, Pedro passa por 16 soldados em grupo de 4 e nenhum viu. E o anjo passa com Pedro. Mas quando chega na primeira rua, a Bíblia diz que o anjo desapareceu. Por que o anjo desapareceu? Porque Pedro agora poderia caminhar sozinho. Pedro só não poderia sair da prisão sem o anjo, mas agora Pedro poderia caminhar sozinho. Então Deus não faz o que o homem pode fazer. Deus só faz tudo aquilo que você pode, ou aquilo que você não pode. É aquilo que eu sempre digo. Não adianta clamar a Deus por solução quando não fizeste nada para tal. Deus só vai entrar quando você for à exaustão. Quando você for aos seus limites, quando se esgotar todas as suas possibilidades, aí sim, Deus vai. Então o segundo ponto de tirar a pedra é, porque Deus não faz o que você pode fazer.